Aí, o negócio é o seguinte, eu vou dar uma atualizada sobre André, vou dar uma atualizada sobre Léo Chu e Davi Terãs. Em que pé está a contratação do Léo Chu e do Davi Terãs e essa proposta do André. O que a gente sabe, o que está sendo informado já há um bom tempo, é que o André não tem nada oficial, é papel timbrado, folha, documento, chegando lá, ó, a proposta é essa, tá? Coisa concreta na mão do Fluminense, até agora nada. A especulação, um diz que ofereceu isso, outro diz que ofereceu aquilo, e até agora nada. Essa é a informação que a gente tem. Mas apareceu um jornalista britânico, que já apareceu aqui no canal algumas vezes, o senhor Ben Jacobs, afirmando que o Fulham fez uma oferta de 30 milhões de libras, moeda inglesa, libras esterlinas, cerca de 190 milhões de reais, mais 5 milhões de libras por bônus, aproximadamente ali 32 milhões de reais. Somando isso tudo, os bônus e o oferecido, dá 222 milhões de reais pelo André. Bem próximo ou na linha que o Fluminense quer para começar a conversar para liberar o André. Essa é a informação do senhor Ben Jacobs, jornalista britânico. 222 milhões de reais foram oferecidos ao Fluminense pela contratação do André, de 22 aninhos de idade. Os termos já teriam sido acertados no final do ano passado, na época ali do Mundial. Mas o Marcelo Neves, do O Globo, falou o seguinte, que o Fulham segue interessado, claro, óbvio, mas não chegou uma nova proposta. O Fulham não chegou nas mãos do Fluminense essa oferta de 222 milhões de reais. Que, cara, vou ser sincero para vocês, se realmente existia essa proposta do Fulham, ela se tornar oficial, é bem provável que o Fluminense venda, porque lá em julho o Liverpool fez essa mesma proposta, bem parecida, mas só que era em euros, eram 30 milhões de euros pelo André. O Fluminense quase vendeu, só não vendeu o André porque foi no meio do ano e tinha a Libertadores. A diretoria chamou o André para conversar e falou assim, André, é tentador, são 30 milhões de euros que o Liverpool está oferecendo por você, mas eu não posso te vender agora, porque você é uma peça importante na minha engrenagem. Sem essa peça, a máquina não funciona. Aí chegou no acordo com o André e o André topou. Tá bom, fico até o ano que vem, fico até dezembro, vamos jogar a final vamos chegar até a final da Libertadores, vamos pro Mundial se Deus quiser, né? Na futurologia, porque foi em julho a oferta. Topou, o André topou ficar e o Fluminense, desceu quadrado esses 30 milhões aí oferecidos pelo Liverpool, né? Se ficou tentado a vender. Então tá mais ou menos ali o que o Fluminense quer, para começar a conversar, para poder liberar. É o que o Fluminense acha, 30 milhões de euros ou de libras para cima, é o que o Fluminense acha que pode ser a maior venda da história do clube. Então, se realmente se concretizar, se tornar oficial, papel, timbrado, essa oferta de 200, somando tudo, 222 milhões de reais pelo André, é bem provável que o Fluminense venda. Ainda mais nessa janela de janeiro, janeiro e fevereiro, é a janela mais baixa em termos de ofertas. O dinheiro rola solto mesmo lá em junho e julho. Então, chegando agora, é bem provável que o Fluminense venda. Então, de acordo com o UOL, então Marcelo Neves disse que não tem nada de oficial. Nada de oficial. A última foi do Liverpool, como eu disse, em julho, no valor de 30 milhões de euros, e que foi rejeitada por causa da Libertadores. Aí já o UOL confirma mais ou menos isso. O UOL disse o seguinte, que o Fulham reabriu conversas com o André, então está bem próximo de uma oferta oficial, mas nunca se mostrou, aí que está o problema, nunca se mostrou disposto a chegar em 30 milhões de euros ou de libras. O Flu aguarda a proposta oficial. O Fulham não está com essa capacidade financeira para, no meio de temporada, oferecer 30 milhões de libras pelo André. Então não chegou. O UOL acha que o Fulham não tem um dinheiro suficiente ou não quer investir esse valor pelo volante André.
Então, cara, eu fico mais pela ideia de que não tem nada oficial, não tem nada concreto e que vai ser bem complicado o Fluminense vender o André agora. Eu acho que vai rolar lá pro meio do ano. Aí no meio do ano, sim, o pessoal chega com a faca nos dentes. Então essa é a informação do André. Agora uma informação trazida pelo Central Fluminense de que o Seattle Sounders está irredutível em relação ao Léo Chu. Por causa de quê, cara? Pálida. E a negociação esfriou. Eita carambola! O time americano não aceita conversar com o Fluminense ou com nenhum clube por menos de 2,5 milhões de dólares. Cerca de 12 milhões de reais. Pelo visto, o Fluminense não quer ter o jogador por esse valor. Tá chorando. Tá pechinchando aí para levar o Léo Chu. Então o time americano não aceita conversar com o Fluminense pelo Léo Chu por menos de 2,5 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais. E a coisa esfriou. Deu uma esfriada e a negociação não avançou muito. Mas a coisa avançou para um caramba com o possante Davi Terãs. Houve a reunião na noite de quarta-feira, sentou a diretoria do Fluminense, os representantes do Davi Terãs e os mexicanos do Pachuca, todos eles com aquele sombreiro enorme na cabeça. Então a reunião por Terãs é positiva e negociação com o Fluminense entrou na reta final. Já tem jornalista mexicano já cravando, falando que o Fluminense vai pagar 3 milhões de dólares, aí, quase 16 milhões de reais, não sei a cotação atual, mas que o Fluminense vai pagar pela contratação do Davi Terãs. A moeda lá no México é o dólar, para esse tipo de negociação de jogadores. A conclusão deve acontecer nos próximos dias, no início da próxima semana, aí já deve ser anunciada a contratação do Davi Terãs. Boa contratação, hein? Gostei. Então, na noite da quarta-feira, o Fluminense, o Pachuca e os representantes do Terãs se reuniram para alinhar termos da transferência. Vou pagar quanto? Vou pagar de que forma? Quanto é que você quer? Eu aceito ou não aceito? Foi isso a reunião. Os mexicanos aprovaram o valor oferecido pelo Fluminense, pelo Davi Terãs, e o Fluminense aceitou a forma de pagamento. Aí não entra em detalhes se é parcelado, se é à vista, mas dos dois lados, dos três, né? Representantes, Fluminense, Pachuca, todo mundo entrou em acordo. Os mexicanos concordaram com o valor oferecido, o Fluminense concordou com a forma de pagamento, a burocracia ali, todos os termos. A reunião foi praticamente para isso. Então, logo, no início da segunda ou terça-feira da próxima semana, teremos Davi Terãs sendo anunciado, oficializado. Já tem jornalista mexicano cravando o acerto por aí. Deixa o like, se inscreva nessa birosca, dá essa moral pra mim, nunca te pedi nada. Seja membro desse canal pra me ajudar, pô. Nunca te pedi nada, seja membro. Deixa um like, não quer ser membro? Deixa um like então, pô, compartilha. Todo vídeo tem que ficar pedindo. Um beijo, amo vocês.